Chega mais, gente boa, para mais uma conversa sobre direito penal. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, dá aquele like, coloca o seu comentário, tudo isso é muito importante. E também não esqueça de marcar o sino, esse sininho bacana que está aí em cima, ou como diz o contador de causos, que eu sou fã, Gessier Quirino, quando ele fala: aperta o pitoco, macho velho, aperta o pitoco. Isso, marque o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo e já pode assistir em primeira mão. E hoje, a nossa conversa é sobre aspectos introdutórios aos crimes contra a fé pública. Os crimes contra a fé pública estão no título 10 da parte especial do Código Penal, que vai do artigo 289 até o 311-A. Hoje, nós não falaremos de nenhum crime especificamente. Nós trataremos apenas de aspectos conceituais, de aspectos introdutórios a estes crimes contra a fé pública. E o primeiro passo é saber o que se entende por fé pública. Para a gente entender o que é fé pública, eu quero que você comece olhando para a palavra fé. Fé nos remete à ideia de crença. Normalmente, quando consultamos o dicionário, ou até mesmo no dia a dia, quando você fala em fé, você lembra logo de crença religiosa, o que não está errado. Mas lembre que a palavra fé, ela é muito mais ampla, ela não se restringe à ideia de crença religiosa. Fé é crença. Fé está associada à ideia de acreditar, de confiar. Quer ver? Presta atenção. Quando alguém duvida de você, você diz assim, ó, bote fé. O que é que você disse? Você disse assim, confie que vai acontecer. Confie que é verdade. Isso. Confiança. Fé é confiança. Fé é acreditar, é crer. E quando eu falo de fé pública, eu não estou falando, portanto, de um aspecto puramente individual, particular, privado. Eu estou falando de uma necessidade coletiva de crença. E você deve estar se perguntando, necessidade coletiva de crença em quê? De crença nos documentos, de crença nos sinais, nos símbolos, nos atos que são praticados. Eu preciso acreditar na veracidade daquilo que é retratado nos documentos. Sim, eu preciso acreditar que aquilo que está no documento é verdade. Sim, preste bem atenção. As relações jurídicas são pautadas a partir de uma realidade. E eu preciso acreditar que aquilo que está retratado no documento é verdade. Olhe, observe e acompanhe comigo. Em uma compra e venda de um imóvel, como eu vou saber se eu estou comprando da pessoa que realmente é proprietária daquele imóvel? Tem um documento, tem a escritura. Esse documento é que vai mostrar que a propriedade é aquela, que tem aquelas dimensões e quem é o proprietário. Mas eu só consigo estabelecer essa relação, ou seja, eu só consigo aperfeiçoar essa relação jurídica, no caso, nesse negócio jurídico, se eu puder confiar na veracidade do documento, o que vai desde o documento em si, na sua confecção, até o seu conteúdo. Se eu não confio neste documento, fica muito difícil, talvez impossível, termos a tão desejada segurança jurídica das relações. Eu posso ir ainda mais além. Como eu vou confiar que João realmente é João? Hoje é muito fácil. João apresenta uma carteira de identidade. Como eu vou confiar que Antônio é proprietário de um veículo? Hoje é muito fácil. Ele apresenta um documento que mostra que o veículo é aquele e que o proprietário é Antônio. Então, para que eu possa realmente desenvolver de maneira tranquila as relações jurídicas, eu preciso confiar nesses documentos. Se eu não confiar nesses documentos, eu tenho uma intranquilidade, eu quebro a confiança
E este sentimento de desconfiança inviabiliza o convívio social. Porque o convívio social nos leva inevitavelmente a relações jurídicas. E essas relações jurídicas só terão segurança jurídica se eu puder confiar nesses documentos, nesses atos, nesses símbolos e nesses sinais que nos são apresentados. É por isso que essa confiança, essa necessidade de confiança geral, chamada de fé pública, é o interesse, é a realidade que a lei deve proteger. Aliás, essa era a lição de Magalhães Noronha, quando colocava a fé pública como, abre aspas, uma realidade e um interesse que o Estado, que a lei deve proteger. Eu digo, me somando a esse pensamento de Magalhães Noronha, que é retratado na obra de Rogério Greco, inclusive, e aqui eu me somo a esse pensamento para dizer também que, na minha perspectiva, e aqui é uma concepção minha, uma percepção minha, que nós estamos a tratar de um verdadeiro valor constitucional. Sim, porque observem vocês, considerando o princípio da dignidade da pessoa humana, esse princípio fundamental, supraconstitucional, regente dos demais, através dele, nós vamos extrair vários outros princípios fundamentais. Dentre eles está o princípio da segurança jurídica. É muito comum estudarmos segurança jurídica resumidamente a uma regra constitucional, aquelas regras constitucionais que impossibilitam, que proíbem, que vedam a retroatividade da lei penal ou da lei de um modo geral. Porque quando falamos de segurança jurídica, basicamente dois pontos fundamentais são retratados. A retroatividade da lei de um modo geral, que não pode prejudicar o direito adquirido, não pode prejudicar a coisa julgada e não pode prejudicar o ato jurídico perfeito. Essa é uma regra constitucional reveladora da intervenção, ou melhor, de uma dimensão do que chamamos segurança jurídica. Outra regra constitucional que revela a segurança jurídica, esse princípio da segurança jurídica, está na irretroatividade da lei penal, quando você observa que a lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu. Mas é importante você entender que segurança jurídica é muito mais do que vedação à retroatividade de lei. A segurança jurídica é uma dimensão do princípio da dignidade da pessoa humana. Sim, porque é a segurança jurídica que vai trazer como valor propriamente a confiança. Sim, a segurança jurídica, e aí lembrem uma perspectiva, uma percepção minha, a segurança jurídica é o valor confiabilidade penetrado em todo o ordenamento jurídico. E é através dessa compreensão do princípio da segurança jurídica enquanto valor, enquanto princípio e não como simples regra, que nós vamos observar, por exemplo, boa-fé objetiva. O que é boa-fé objetiva, se não assegurar a confiabilidade das relações? É quando nós observaremos, como desdobramento da segurança jurídica, a teoria do venire contra factum próprio aplicada à administração pública, dizendo que a administração não pode adotar comportamentos contraditórios. O que é isso, se não proteger a confiabilidade das relações? E por que não falar do nosso Código de Processo Civil, um tanto recente, quando traz toda uma dimensão constitucional e principiológica e trazendo ali também ideias de boa-fé, de lealdade. Ora, senhores, sim, a confiança, a confiabilidade, ela é, na minha concepção, um valor constitucional. E quando falamos de fé pública, estamos a tutelar este valor constitucional. Sim, então, na minha perspectiva, e aqui é uma percepção minha, nós estamos diante de um verdadeiro valor constitucional
Quando falamos de fé pública, de confiança geral, estamos diante de um verdadeiro valor constitucional tutelado aqui penalmente nesses crimes contra a fé pública. O espaço que temos aqui é um pouco menor, não dá para discorrer longamente sobre isso, mas eu gostaria de deixar aqui registrada essa percepção. Logo, logo devo escrever um pouco sobre isso e você vai poder ler sobre essa perspectiva que eu estou apontando rapidamente aqui. E agora, na etapa final deste vídeo, nós falaremos dos requisitos dos crimes contra a fé pública. Os crimes contra a fé pública possuem 3 requisitos: dolo, dano potencial e imitação da verdade. O dolo, todos são dolosos. Não há previsão legal de modalidade culposa. Dano potencial significa, como o nome já diz, que eu não preciso de dano efetivo, basta a possibilidade do dano. E para isso, a falsidade deve recair sobre algo que tenha relevância jurídica e a falsidade precisa ter idoneidade para iludir, para enganar as pessoas de um modo geral. Se a falsidade for grosseira, eu não terei crime de falso. Eu não terei crime contra a fé pública. A falsidade grosseira pode caracterizar, a depender do caso concreto, o crime de estelionato do artigo 171 do Código Penal. Mas é preciso analisar o caso concreto, tá bom? Falsidade grosseira não caracteriza o crime contra a fé pública. Crime contra a fé pública. 3. Imitação da verdade. A imitação da verdade é a falsidade em si. E a falsidade pode se dar sob 3 espécies: material, ideológica ou pessoal. Falsidade material é aquela que recai sobre a coisa. É quando a gente, por exemplo, fabrica um documento. Quando tem um documento original e eu crio um outro documento espelhado nesse, só que falso. Evidentemente, eu estou imitando a verdade, tá bom? Falsidade ideológica, segunda espécie de falsidade. A falsidade ideológica, ela não recai sobre a coisa, mas sobre o conteúdo. A coisa é verdadeira, ou seja, o documento é verdadeiro. O problema é que o conteúdo dele não é verdadeiro. É quando, por exemplo, o tabelião está lavrando uma escritura e ele pergunta: o senhor é casado? Eu sou casado, mas eu faço o tabelião colocar no documento que é verdadeiro a informação de que eu sou solteiro. O que nós temos aí? Uma falsidade de natureza ideológica, porque o documento, na sua materialidade, ele é verdadeiro. Externamente, ele é verdadeiro. O documento foi lavrado por tabelião, o papel é o correto, está tudo tranquilo, porém tem um detalhe. Eu fiz o tabelião colocar uma informação inverídica. Isso é a falsidade ideológica. E por último, a falsidade de natureza pessoal, que recai sobre a qualificação pessoal do agente. E isso vai acontecer quando o agente, por exemplo, se atribui uma qualidade, uma qualificação que não é verdadeira. Assim, nós encerramos esse primeiro vídeo introdutório sobre os crimes contra a fé pública. Forte abraço!